Ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã estão se expandindo para um conflito regional mais amplo. Toda a periferia agora está à beira de uma guerra em múltiplos teatros, algo diferente de tudo o que já foi visto neste conflito até agora. Trump enquadrou a campanha como um esforço sistemático para desmantelar a capacidade do Irã de ameaçar os interesses dos Estados Unidos. Ele diz: a campanha tem como alvo o arsenal de mísseis do Irã, as forças navais, o programa nuclear e as redes de milícias. Mas pode ser mais do que isso. Explosões foram relatadas em Teherã e arredores, inclusive perto do Palácio Presidencial, do complexo do líder supremo e de prédios pertencentes a altos funcionários políticos e de segurança do Irã. Fumaça densa e detonações repetidas na capital e em outros lugares foram relatadas por vários veículos de notícias como parte do ataque militar. E embora detalhes precisos ainda estejam surgindo, vários altos funcionários teriam sido mortos nesses ataques de decapitação, incluindo o próprio líder supremo. O objetivo mudou de manter o Irã sob controle para quebrar sua vontade. O Irã entende isso e vê a luta como existencial, por isso agora está expandindo o campo de batalha. Centenas de mísseis e drones iranianos atingiram ativos econômicos e militares em vários estados árabes, incluindo Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Síria e os Emirados Árabes Unidos. Na verdade, o Irã lançou aproximadamente tantos mísseis contra as nações árabes quanto lançou contra Israel na primeira onda. Então, tanto os americanos quanto os iranianos estão subindo os degraus da escalada, mas por motivos diferentes. Enquanto Trump acredita que o Irã não vai escalar, o Irã acredita que Trump não consegue sustentar uma escalada. Agora estamos presos nesse ciclo. Os conflitos geralmente começam com ações, mas se intensificam com suposições. O presidente Trump está confiante de que pode conter as consequências políticas e militares dos ataques ao Irã. Uma confiança moldada por suas decisões anteriores de política externa. Veja, quando o establishment em Washington alerta contra uma ação que quebra as normas, Trump ignora seus conselhos, segue em frente mesmo assim e não enfrenta consequências aparentes. Trump rompeu com a política dos Estados Unidos pela primeira vez em 2018, quando transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Críticos dentro do Departamento de Estado previram protestos massivos e violência contra o pessoal americano, mas esse cenário nunca aconteceu. Isso se repetiu em 2020, quando Trump ordenou o assassinato do comandante da Força Quds do Irã, Qasem Soleimani. Analistas previram uma grande reação, mas pouco aconteceu. A aposta de Trump deu certo, e deu certo novamente em junho passado, quando os Estados Unidos se juntaram à campanha militar de Israel contra o Irã. Na época, críticos alertaram Trump que atacar o Irã diretamente aceleraria o avanço nuclear do país, mas pouco aconteceu. Essa dinâmica se repetiu mais recentemente em janeiro, quando Trump interveio na Venezuela e capturou o presidente Maduro. A reação foi insignificante. Mais uma vez, Trump estava certo. Toda vez que ele testava o sistema absorvia o choque. É fácil entender por que Trump acreditaria que os alertas sobre atacar o Irã são exagerados e que ele pode agir de forma decisiva mais uma vez e sair ileso. No entanto, desta vez pode ser diferente. Os Estados Unidos reuniram seu maior acúmulo de forças aéreas e navais na região desde a invasão do Iraque em 2003. Forças navais estão operando tanto no Mediterrâneo Oriental quanto no Mar Arábico, juntamente com aeronaves de combate posicionadas em bases da região. Dados de rastreamento de voos de fontes abertas mostram um aumento acentuado nos transportes aéreos estratégicos dos Estados Unidos nos dias que antecederam a guerra, com mais de 80 voos do C-17 Globemaster registrados. Junto com um fluxo constante de aeronaves-tanque KC-46, a Pegasus e KC-135 Stratotanker se deslocando pelos corredores do Atlântico e do Mediterrâneo. Esses recursos permitem uma logística estendida, sem depender totalmente das bases avançadas regionais, especialmente aquelas que estão dentro do alcance dos mísseis e drones do Irã. Mais importante ainda, na preparação para a guerra, houve um influxo visível de aeronaves de combate avançadas na região.
Isso inclui F-20 e 2 Raptors, F-35 Lightning II, F-15 e Strike Eagles e F-16 Fighting Falcons. Trump também sinalizou que os bombardeiros furtivos B-2 estão de prontidão, as mesmas aeronaves que atacaram as instalações nucleares subterrâneas do Irã em junho de 2025. No entanto, desta vez, o uso deles provavelmente dependerá tanto da necessidade operacional quanto da disponibilidade das munições GBU-57 Bunker Buster, grande parte das quais foi utilizada nos ataques ao Irã no ano passado. A questão é que a amplitude e a escala do reforço militar dão a Trump muito mais margem de manobra do que ele tinha em junho passado, e ele parece estar agindo de acordo com isso. Na fase inicial, os Estados Unidos foram além de atacar instalações nucleares e de mísseis, eles miraram elementos mais amplos do aparato militar, de segurança e político do Irã, incluindo a infraestrutura da Guarda Revolucionária Islâmica. Ao fazer isso, ao infligir grandes danos militares e econômicos, Trump e Netanyahu buscam pressionar Teherã a fazer amplas concessões políticas, algo que equivale à capitulação. Se isso não funcionar, os americanos e os israelenses podem tentar aumentar a pressão interna contra Teherã, seja alimentando agitação pública ou ampliando as divisões étnicas, na esperança de que o Irã imploda por dentro. No entanto, essa abordagem exigiria um compromisso prolongado e custoso, e os iranianos apostam que Trump não tem capacidade política para sustentar esse nível de escalada. Considerando tudo, o conflito agora chegou ao ponto em que a escalada deixa de ser acidental e passa a ser deliberada. O Irã sabe que não pode vencer uma guerra direta contra os Estados Unidos ou Israel. Simplesmente não pode igualar o poder convencional, então precisa retaliar de forma assimétrica em termos políticos e estratégicos, em vez de puramente militares. Em teoria, o caminho mais racional para Teherã seria buscar uma rápida desescalada, assim como fez com Israel, em abril e outubro de 2024 e novamente em junho de 2025. Mas o Irã enfrenta um cenário estratégico completamente diferente agora do que enfrentava naquela época. Tanto Washington quanto Jerusalém veem cada vez mais o Irã como fraco e exposto. Um tigre de papel, por assim dizer. As milícias aliadas que antes formavam a espinha dorsal de sua capacidade de dissuasão foram em grande parte enfraquecidas. Seu programa nuclear foi danificado e sua rede de defesa aérea está em ruínas. E assim, as autoridades iranianas passaram a acreditar que, a menos que imponham custos substanciais a Trump agora, permanecerão permanentemente expostos a novos ataques. Em um discurso na semana passada, o líder supremo ameaçou afundar um porta-aviões dos Estados Unidos e fechar o Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária pode agora se sentir compelida a testar essas ameaças, mas existem outras formas mais viáveis de impor custos assimétricos. Os Estados Unidos têm cerca de 40 mil soldados posicionados em uma dúzia de bases, todas dentro do alcance dos mísseis iranianos. Do ponto de vista de Teherã, causar baixas americanas tem um peso simbólico. Os líderes iranianos ainda se lembram disso. Em 1983, após o atentado à bomba apoiado pelo Irã contra o quartel dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares dos Estados Unidos, o presidente Reagan acabou retirando as forças americanas do Líbano. Apesar das promessas anteriores de que os Estados Unidos não seriam expulsos por intimidação, o Irã busca explorar essa narrativa mais uma vez. De acordo com uma pesquisa Quinnipiac de meados de janeiro, cerca de 70% dos americanos se opõem à intervenção militar no Irã, incluindo a maioria dos republicanos. Então, os iranianos acreditam que, se o número de mortes de americanos aumentar, Trump terá dificuldade para justificar um conflito criado por ele mesmo. Esse é o tipo de resposta assimétrica que favorece os pontos fortes do Irã, em vez de apenas ganhos militares no campo de batalha. Outro exemplo é o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso vai interromper o transporte global de petróleo, elevar os preços da energia e causar impactos em cadeia na economia mundial. Mas a longo prazo, isso também criará pressão política imediata sobre Trump internamente. A última política assimétrica de retaliação do Irã
talvez a mais controversa até agora, é direcionar indiretamente o poder de lobby das nações árabes e fazer com que pressionem Trump para pôr fim à guerra. Mesmo que as relações entre o Irã e os Estados Árabes do Golfo sejam mais fortes agora do que no passado, Teherã sabe que os líderes do Golfo têm influência real sobre Trump e poderiam apelar para que ele recuasse se fossem pressionados. Então, é isso que o Irã está tentando alcançar ao mirar em ativos econômicos e estratégicos na Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Síria e nos Emirados Árabes Unidos. Até agora, o Irã disparou aproximadamente o mesmo número de mísseis contra as nações árabes que disparou contra Israel na primeira onda. Essa é a maneira do Irã tentar converter a vulnerabilidade dos árabes do Golfo em pressão política sobre os Estados Unidos. O problema com esse curso de ação é que ele pode facilmente sair pela culatra e forçar as nações árabes a se juntarem à campanha de bombardeio americano-israelense. Então, é uma aposta que pode escalar a guerra para a desvantagem do Irã. As coisas nunca estão tão ruins que não possam piorar. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e até a próxima.